Olá, eu cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos mais uma vez para trazer para você um momento de reflexão, de meditação, um momento de edificação através de um devocional, uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. Hoje o nosso devocional está baseado em Mateus capítulo 26, versículo 56. E eu quero sugerir como título: Quando o medo fala mais alto, a fragilidade humana e o chamado à fidelidade em Cristo. Nesse devocional profundo, somos confrontados com uma das cenas mais marcantes da caminhada de Jesus. O momento em que seus próprios discípulos, aqueles que caminharam com ele, aprenderam com ele e prometeram fidelidade até a morte, o abandonam diante do perigo. Esse texto revela não apenas a fraqueza dos discípulos, mas também a nossa própria vulnerabilidade espiritual. Por meio dessa reflexão, eu, pastor José Carlos Carvalho, te levo a examinar o nosso coração, a reconhecer a nossa dependência de Deus e clamar pela ação transformadora do Espírito Santo que nos fortalece para permanecermos firmes mesmo nos momentos mais difíceis. Mateus 26, 56 diz o seguinte: Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Quantas vezes você já prometeu ser forte e falhou? Quantas vezes já declarou fidelidade a Deus, mas no momento da pressão, do medo ou da dor recuou? A cena em Mateus 26 é desconcertante. Não estamos falando de estranhos, mas de homens que caminharam com Jesus, viram milagres, ouviram suas palavras e experimentaram sua presença. Mas mesmo assim, e ainda assim, fugiram com medo diante da pressão. Com medo que aquilo que iria acontecer aconteceria com eles. Eles fogem simplesmente. Mateus relata, fugiram. Esse devocional não é apenas sobre eles, é sobre nós, sobre a nossa tendência de confiar em nossa própria força e falhar. Mas também é sobre a graça de Deus que nos levanta e nos transforma. Amados irmãos, a palavra de Deus nos revela um momento profundamente humano e doloroso. Os discípulos abandonam Jesus no momento em que ele mais precisava deles. O texto é claro, todos fugiram. Não foi apenas um, não foram alguns, foram todos. Isso nos ensina algo essencial. A fragilidade humana é universal. Jesus nunca os abandonou, ele os ensinou, cuidou, advertiu e amou a todos eles até o fim. No entanto, quando a pressão chegou, o medo falou mais alto que a fé. E aqui está uma verdade que precisamos encarar. Quando confiamos em nós mesmos, estamos a um passo de cair. Os discípulos foram advertidos. Eles ouviram que aquele momento chegaria. Mas mesmo assim, e ainda assim, disseram com convicção: mesmo que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei, disse um dos discípulos, disse Pedro. Mas prometer é fácil, permanecer fiel é outra realidade completamente diferente. Quantas vezes fazemos o mesmo? Prometemos orar mais, ser mais firmes, resistir ao pecado, mas quando a provação chega, nos vemos frágeis
inseguros e até mesmo distantes de Deus. Isso acontece porque, assim como os discípulos, muitas vezes agimos confiados em nossa própria força e não na graça de Deus. Eles fugiram da honra, fugiram da oportunidade de permanecer ao lado do Mestre, fugiram da verdadeira segurança. Porque estar com Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, é sempre o lugar mais seguro. Mas o medo distorce a realidade. Ele faz com que o perigo pareça maior que a presença de Deus. Contudo, há esperança. Os mesmos discípulos que fugiram foram transformados. Depois que o Espírito Santo veio sobre eles, aqueles homens medrosos se tornaram ousados, corajosos e firmes na fé. Eles passaram de fugitivos a testemunhas destemidas. Isso nos mostra que a fidelidade não nasce da nossa força, mas da ação do Espírito Santo em nós. Talvez hoje você se sinta fraco. Talvez você já tenha falhado, recuado ou até fugido espiritualmente. Mas Deus não terminou a obra em você. Assim como transformou aqueles discípulos, Ele pode transformar você. Mas também há um alerta sério. Abandonar o Senhor é algo grave. A palavra nos lembra que isso traz vergonha ao nome de Cristo. Por isso devemos orar continuamente. Senhor, guarda o meu coração. Não me deixe cair. Sustenta-me pela tua graça. Ore. Não confie em sua própria força. Confie no Espírito Santo. Não se apoie em promessas humanas. Apoie-se na graça divina. E quando o medo vier, não fuja. Permaneça. Porque quanto mais perto de Deus, mais forte você será. A minha oração é que o Espírito Santo transborde o bálsamo dele na sua vida e que você experimente a paz de Cristo que guarda a sua mente e o seu coração. A minha oração é que Deus supra cada uma das tuas necessidades para que você seja edificado na fé e tenha mais motivos de glorificar a Deus. A minha oração é que Deus providencie cura para todos aqueles que se sentem enfermos, tanto físico quanto espiritual, quanto emocional. Que Deus os abençoe grandemente. Se esse devocional fez bem para você, não guarde para si, compartilhe com seus amigos. E como eu peço sempre no final dos devocionais, não esqueça de deixar sua curtida, de fazer seu comentário, de ativar os sininhos para receber as nossas notificações. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corra lá e inscreva-se. E eu te convido para amanhã estarmos juntos para mais um momento de meditação, para mais um momento de reflexão e de crescimento espiritual através desses devocionais. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso e te espero aqui amanhã, se assim Deus nos permitir. Amém.